nós aprendemos um pouco sobre o conceito geral da aliança que o Senhor fez com o seu povo. Nós aprendemos que a forma como Deus escolheu se relacionar com os seus eleitos foi através de um pacto. Antes da queda, este pacto era chamado de o pacto da criação. Deus cria o homem e diz: você terá responsabilidades no gerenciamento da minha criação. Você terá direitos, deveres, bênçãos e maldições, consequências caso você peque. Como nós sabemos, com a queda, esse pacto da criação então foi quebrado. O homem está longe de Deus, ele teve que ser expulso da presença de Deus, e seria impossível que ele retornasse pelos seus próprios méritos à presença do Senhor. Então, Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia e grandioso amor, Ele procura reestabelecer esse relacionamento com o homem através de um novo pacto. Pacto este que é chamado de pacto da redenção. Este pacto, meus irmãos, ele foi selado com um derramamento de sangue, como vimos no domingo passado, aonde em uma cena sangrenta, no capítulo 15, lá de Gênesis, os animais foram partidos ao meio. E Deus, e somente Deus, passou no meio. Nós aprendemos então que nós não estamos sós, porque mesmo sem termos nada para oferecer, o Senhor se inclinou em nossa direção, e Ele reestabeleceu um relacionamento conosco. Ao mesmo tempo nós aprendemos e nós somos constrangidos com o fato de que este relacionamento que foi estabelecido pela graça, não foi de graça. Eu e você já éramos devedores, desde Adão. E foi exatamente por isso que os animais que foram partidos apontavam para um outro derramamento de sangue, apontavam para a morte do Filho de Deus por causa dos nossos pecados. Ao mesmo tempo, meus irmãos, nós somos confrontados com o fato de que esse relacionamento, este pacto que Deus estabelece, ele se dá nos termos de Deus. Se trata de um pacto soberanamente administrado. E estes foram alguns dos conceitos gerais que nós aprendemos até aqui. Agora nós vamos ver a aliança do Senhor sendo estabelecida de forma específica, de forma oficial. Com Abraão, a aliança foi cortada, estabelecida. Aqui no Êxodo, esta aliança está sendo oficializada. Você vai concordar comigo que, por mais que duas pessoas façam um acordo, esse acordo só está oficializado quando é assinado algum documento, não é? Quando é assinado algum contrato. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Até, meus irmãos, o texto que nós lemos aqui de Êxodo, no capítulo 20, muita coisa já aconteceu. E eu tenho que pular muita coisa, porque senão nós ficaremos aqui facilmente meses. Mas até aqui, Deus já deu um filho a Abraão, quando ele tinha por volta dos seus 100 anos e a sua esposa 90 anos. Ou seja, o filho prometido de Abraão só veio 25 anos depois daquele evento onde os animais foram partidos. Isaac cresceu, ele se casou com Rebeca e eles tiveram Esaú e Jacó. Jacó, o mais novo e o chamado trapaceiro, ele rouba a bênção do seu irmão mais velho. E contrariando as expectativas humanas, Deus queria usar justamente o trapaceiro mesmo, vai ser o trapaceiro mesmo. Mas antes, este trapaceiro precisa de uma mudança de vida. Então o trapaceiro foi trapaceado pelo seu sogro. Ele aprende duras lições e ele se alinha ao que Deus queria para ele. Algum tempo depois, o filho mais querido de Jacó nasce, José. José então é vendido ao Egito pelos seus irmãos, mas tudo isso estava nos planos de Deus. Tudo isso foi para que o povo escapasse da fome e para que o povo não se misturasse com outros povos, como já estava acontecendo. Passou-se muitos anos, Jacó, José e o faraó daquele tempo morrem, surgem outra geração. Agora os hebreus são muitos,
E o novo faraó teme por causa disso. Então ele os escraviza. Faraó este que se achava um Deus. Acontece que o verdadeiro Deus usa um judeu, criado como egípcio e pesado de língua ainda por cima, para libertar o povo, Moisés. O Senhor então, através de Moisés, administra 10 pragas para libertar o povo, mas também para desmoralizar Faraó e os falsos deuses do Egito. Aliás, Faraó, que se achava um Deus, foi extremamente humilhado. Por exemplo, você se lembra ou você sabe, por exemplo, qual é o nome de Faraó? Veja bem, nessa grande e importante história do Êxodo, Deus não se preocupa sequer em mencionar o nome do grandioso Faraó. Mas em contrapartida, Deus quis que fosse registrado, por exemplo, o nome das 2 parteiras que obedeceram ao Senhor, Sifrá e Puá. O nome de 2 parteiras, fiéis ao Senhor, para Deus, foi mais importante registrar nas Escrituras do que o nome do próprio Faraó. E isso por si só, meus irmãos, já nos faz pensar no que é realmente importante, não é? Parece que ser fiel a Deus vale muito mais do que todo o poder do mundo. Ser fiel a Deus vale muito mais do que todo o dinheiro do mundo. Faraó então é envergonhado e os judeus são libertos. Mas ok, tudo muito bom, tudo muito maravilhoso, mas agora chegou a hora de estabelecer oficialmente um pacto entre Deus e o seu povo. E meus irmãos, este é um momento juridicamente importante. E é por isso que eles ficarão aqui, ou na verdade eles ficaram aqui no pé do Monte Sinai por quase 1 ano, para que fosse ensinada, explicada e entendida a lei toda para aquele povo. Nós vamos analisar então, meus irmãos, as partes dessa aliança de forma mais específica, na prática. Nós não veremos aqui os 10 mandamentos, obviamente, porque o tempo não nos permite, mas nós vamos ver as características dessa aliança sendo oficializada aqui entre Deus e o povo. E nós veremos como isso se aplica a nós nos dias de hoje. O primeiro elemento, então, dessa aliança, destacado aqui, é que a aliança, meus irmãos, contém um sucerano e os vassalos. E aqui provavelmente os irmãos que já têm frequentado, ouvido algum estudo, provavelmente já vão ter ouvido algumas coisas do que eu vou dizer aqui, mas isso é importante, você que já ouviu, relembrar, e você que não ouviu, aprender. Perguntaram certa vez a Calvino por que ele pregava, todo santo domingo ele pregava o evangelho para a conversão de vidas. Ele respondeu, porque desde o último domingo os irmãos já esqueceram. Então nós temos que relembrar muitas vezes certas verdades das Escrituras. A primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos entender é que o Senhor sempre procurou se relacionar com o seu povo com base no contexto em que o povo vivia. Quando o Senhor pede, por exemplo, a Abraão, ou a Abrão naquele momento, para que parta os animais, Abraão já sabia do que se tratava, porque era algo do contexto cultural da época. Abraão já entendia muito bem aquele pedido do Senhor. Aqui, Deus mais uma vez usa do contexto da época para que o povo entenda o que ele está fazendo aqui. Nós temos aqui, meus irmãos, o que alguns estudiosos vão chamar de um tratado hitita entre sucerano e o vassalo. Vamos supor que um rei poderoso, com um exército muito grande, ele chega a mim, um rei pequeno, um rei fraco e com poucos homens. Esse rei poderoso diz então, olha, eu sou mais forte do que você. Você não tem como se defender dos seus inimigos e nem do meu exército. Ou seja, você está sem proteção. Ao mesmo tempo, eu preciso de recursos materiais, eu preciso de recursos financeiros e eu preciso de homens. Então vamos fazer o seguinte, vamos firmar um pacto aqui. A partir de hoje, você está sobre a minha proteção. Quem mexer com você terá que enfrentar o meu exército. Em troca, você terá que me pagar
um imposto, e quando eu precisar, você terá que mandar o seu exército para me ajudar nas minhas batalhas. Mas olha só, se porventura você não honrar esse pacto, eu vou vir com toda a minha ira, com todo o meu poder militar, e vou destruir você. Isso, então, meus irmãos, era chamado de um tratado de suzerania e vassalagem. Embora essa palavra vassalo seja carregada no português, ela poderia ser traduzida como servos do Senhor. E aí, o que isso tem a ver, meus irmãos, com o contexto aqui? Veja bem, o povo de Israel era numeroso, mas em comparação às outras nações, eles ainda eram pequenos. Eles eram escravos de uma nação mais poderosa. Mas então vem o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, e liberta o povo daquela escravidão. Então o Rei Todo-Poderoso chega para esse povo e diz: eu sou o Senhor. Ou seja, eu sou infinitamente mais poderoso do que vocês. Depois o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus. Ele deixa claro aqui quem é o suzerano e quem são os vassalos ou os servos. Então Deus relembra o que Ele acabou de fazer por aquele povo: que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Deus então, meus irmãos, deixa bem claro que se não fosse o Senhor, se não fosse o seu grandioso poder, eles jamais sairiam da escravidão do Egito. E é interessante notarmos em como Deus se apresenta ao povo, e em como isso é diferente nos dias de hoje. Deus aqui, meus irmãos, Ele não se apresenta como se Ele fosse o namoradinho do povo. Ele não se apresenta aqui como se Ele fosse o Papai Noel evangélico da igreja. Deus aqui, meus irmãos, é o Senhor, e é Ele quem manda. Um outro detalhe importante aqui é que Deus está deixando muito claro quem o povo era antes da libertação que Deus deu. Deus não está dizendo aqui: escuta, vocês que são boas pessoas, eu sei que vocês são especiais, vocês poderiam me dar a honra, se vocês quiserem, é claro, me dar a honra de libertarem vocês. Olha, muito obrigado por terem permitido que eu, Yahvé, libertasse vocês. Eu agradeço a esse estimado povo por tamanha honra. Não. O Senhor deixa bem claro quem eles eram e a quem eles pertencem agora. Meus irmãos, isso nos mostra que, por exemplo, não há necessidade de adoçar a imagem ou a mensagem do Evangelho para se tentar atrair pessoas. Chamar pessoas para a igreja prometendo a elas que Deus vai resolver a vida delas, ou que Deus tem um plano maravilhoso para elas. Essa não é a forma bíblica de pregar o Evangelho. A forma bíblica de pregar o Evangelho é mostrado no conceito aqui de pecado. É mostrar o que é pecado. E mostrar que ele é pecador porque ele quebrou a lei, como nós lemos aqui na liturgia. E que a dívida, a punição, o castigo pelo pecado é a morte. Mas que esse preço já foi pago pelo Senhor Jesus, pela graça, pela infinita graça do nosso Deus. Aliás, devemos sempre falar, meus irmãos, e nós devemos sempre falar disso e nos lembrar: embora a nossa salvação seja pela graça, ela não foi de graça. Na noite anterior ao povo sair do Egito, você vai se lembrar, uma noite antes deles saírem do Egito, o povo precisou derramar o sangue do cordeiro para marcar as suas portas. E além disso, eles precisaram comer toda a carne do cordeiro. E somente aqueles que estavam marcados pelo sangue do cordeiro, somente aqueles que comeram do corpo do cordeiro é que foram salvos e libertos. E olha só, também na noite anterior à sua morte, Jesus disse: bebam e comam. Este é o meu sangue, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Por causa, meus irmãos, desse sacrifício, por causa desse sacrifício é que nós podemos ser libertos da culpa do pecado. O que Deus está ensinando aqui, meus irmãos,
com este tratado de sucerania e vassalagem é que Ele é o Deus Todo-Poderoso e nós somos seus servos. Ele é santo e nós pecadores. Mas mesmo assim, Ele se inclinou a nós. E Ele se inclinou a nós primeiro. Ele nos amou primeiro. E Ele pagou a nossa dívida. Vimos então que a aliança do Senhor conosco é composta de um sucerano, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e dos servos, dos vassalos, que receberam a liberdade pela graça. Agora nós veremos que essa aliança contém leis. Veja, a primeira parte do pacto então, foi a declaração do Senhor sobre quem Ele é. Eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, o sucerano. E essa parte também, meus irmãos, fala sobre o sucerano, sobre o que o sucerano fez para o povo, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E veja que isso não é algo novo. Algo parecido com isso já foi falado anteriormente. Lembra em Gênesis 15, 7, o Senhor diz: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Essa era uma característica dos tratados hititas daquela época. A declaração apresentando as duas partes, as ações do sucerano. O Senhor libertou o povo da escravidão do Egito. E logo em seguida vem as cláusulas da aliança, as leis. E meus irmãos, novamente, nós temos algo aqui extremamente simbólico e que pode ser resumido em 2 pontos. O primeiro deles é justamente, meus irmãos, a beleza da graça de Deus. Veja bem, Deus não estabeleceu a lei e com base na obediência da lei é que Ele salvou o seu povo da escravidão. Como se Deus chegasse lá no Egito e dissesse: pessoal, escuta, se vocês quiserem ser libertos, vocês terão que obedecer essas leis aqui. Quem obedecer, eu liberto. Quem não obedecer, vai morrer escravo. Não, Deus não fez assim. Até porque Ele sabe, nós sabemos muito bem, e o povo sabia muito bem, que nós descumprimos a lei do Senhor, um, por tabela. E se fosse pela nossa capacidade de obediência, nós estaríamos perdidos. E é por isso que nós temos textos que vão afirmar, por exemplo, que não há um justo sequer, não há um que faça o bem, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, se Deus só agisse quando fôssemos justos, por conta própria, jamais seríamos salvos. Seríamos escravos pela eternidade. Mas graças a Deus que Ele primeiro tira o povo do Egito, mesmo o povo estando longe do Senhor, mesmo o povo inclusive provavelmente adorando aos deuses do Egito, o Senhor primeiro os livra da escravidão, assim como Ele primeiro nos salvou, mesmo ainda nós estando mortos nos nossos pecados. Mas olha só que interessante, este é o segundo ponto aqui. Deus nos salvou, mesmo sem termos conseguido cumprir a lei. Mas o mais impressionante, meus irmãos, é que depois que Ele nos salva, Ele nos leva de volta justamente para a lei. Veja, o povo já foi liberto apesar dos pecados. O povo que descumpriu a lei do Senhor, apesar da idolatria, eles foram libertos. Mas observe o que o Senhor faz depois da sua declaração de sucerano. Ele entrega a lei. Para exemplificar isso de forma mais clara, deixe-me dar um exemplo. Sabe quando você está subindo a escadaria de um prédio, o elevador quebrou, e você está subindo a escadaria de um prédio, e parece que você está dando voltas, está andando em círculos, mas na verdade você está progredindo, você está subindo andares, não é? Agora veja, Deus nos dá a lei,
que é boa, perfeita, agradável. Porém, nós não somos bons e perfeitos, e nós descumprimos a lei do Senhor. E por causa disso, a palavra de Deus vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas mesmo assim, o Senhor vem primeiro, nos ama primeiro, nos salva da escravidão do pecado primeiro, e então nós somos constrangidos. Nós somos constrangidos com tamanho amor. E mesmo assim, pela graça, o Senhor nos salva. Então, uma vez constrangidos, nós perguntamos: Senhor, obrigado pela salvação, meu Senhor. Obrigado pela salvação, Cristo Jesus, mas e agora? E agora, o que eu faço? O que eu posso fazer? Então o Senhor Jesus responde: guarde os meus mandamentos. Se volte para a lei. Começa na lei. Eu desobedeço a lei. Sou morto nos meus delitos e pecados. O Senhor me salva da escravidão do pecado. E eu pergunto: Senhor, como eu posso viver para Ti? E o Senhor diz: volte para a lei. Quase como se estivéssemos em um círculo. Só que não é um círculo. Nós não voltamos para a lei da mesma forma. Nós voltamos para a lei, meus irmãos, agora por meio de Jesus. Essa lei agora não mais nos condena. Essa lei agora, ela nos santifica. Ela nos leva para mais perto de Cristo. Isso nos ensina, meus irmãos, primeiramente, um princípio que nós já vimos de maneira geral. Deus nos salvou, sim, glória a Deus por isso. Deus salvou Israel apesar da idolatria, sim. Isso é favor imerecido. Mas ao contrário do que se pensa hoje em dia, quando o Senhor salva o pecador, quando Ele liberta o pecador da escravidão do pecado, o cristão ele não recebe uma liberdade para viver da forma que ele quer. Ele não recebe uma liberdade para cultuar a Deus da forma que ele quer. Ele não recebe uma autorização para se relacionar com Deus na forma, no horário e nos termos que ele quer. Este pacto, vamos lembrar, é soberanamente administrado. Ou seja, não está em discussão você ser cristão e continuar vivendo a vida como você quer. Lembra daquele hino? Eu venho como estou, sim, venho como estou. Jesus de fato, meus irmãos, te aceita como você está. Mas o hino não diz: eu ficarei como estou. Não, o hino não diz isso. Quando nós nos tornamos servos do Senhor, nós mudamos. Nós mudamos como pais, nós mudamos como cônjuges, mudamos como filhos, empresários, empregados e etc. Podemos dizer, em outras palavras, que nós fomos libertos da escravidão do pecado, sim. Mas agora nós somos escravos novamente. Só que agora escravos do amor de Deus. Escravos do amor de Deus. Então, se nós somos escravos desse amor, como Paulo vai dizer, o que nos resta saber então, meus irmãos, é se nós temos vivido de acordo com a vontade do nosso Senhor, o sucerano, ou conforme a nossa vontade. Vimos até aqui que a aliança do Senhor, de maneira específica, contém um sucerano, que é Deus, e os seus servos, que somos nós. E também nós vimos que a aliança contém leis. Isso significa que nós somos dele, povo de propriedade exclusiva dele. E isso significa que nós devemos buscar viver conforme a sua vontade. Agora veremos por último que a aliança, na verdade, em penúltimo, que a aliança do Senhor contém benefícios e sanções. Veja bem, todo o contrato, todo o pacto, como nós já explicamos, inclusive na liturgia, além de direitos e deveres para ambas as partes, ela também contém as consequências para ambas as partes, caso não seja observada aquelas cláusulas. E essas consequências estão descritas, como nós lemos, em Deuteronômio capítulo 28, mas também em Levítico, no capítulo 27. Quando o povo se afastava de Deus, quando o povo se misturava na idolatria,
não entregava, por exemplo, o seu dízimo corretamente, entre outras coisas, Deus levantava um profeta, às vezes mais de um profeta, para cobrar deles arrependimento, obediência da lei, para anunciar a disciplina. Em outras palavras, todos os profetas se levantavam para cobrar as cláusulas de Deuteronômio no capítulo 28. E aí você pode pensar o seguinte: nossa, Diego, mas esse nosso relacionamento não está frio demais assim? Né? Se trata meramente de um contrato? Não é pela graça? Cadê o amor? Cadê o sentimento? Não está frio demais esse relacionamento? Vamos lembrar, meus irmãos, que o amor e a graça de Deus já foram manifestadas a nós e já nos alcançaram antes, quando nós estávamos perdidos, e isso já é amor e graça abundante. Mas se você parar um pouco para pensar, não é exatamente essa a relação dos pais com os filhos? Não é exatamente essa a relação? Perceba, filho, ele quer pregar também. Perceba, filho, não minta para mim. Obedeça quando eu falar e me respeite. E se você for obediente, meu filho, a sua vida será muito melhor e muito mais feliz. Mas se você desobedecer, haverá consequências. E aí, quando os nossos filhos desobedecem, nós falamos aquela famosa frase que nós já ouvimos muito quando éramos crianças: você desobedeceu. E agora, você está de castigo. Além do mais, você receberá uns chulavos também. Só que eu estou fazendo isso, e nós já ouvimos isso, já falamos. Só que eu estou fazendo isso porque eu te amo. Porque eu te amo. E eu não quero que você se torne uma pessoa ruim. Porque se eu não te amasse, se eu não quisesse o seu bem, eu te deixaria largado fazendo o que você quisesse, e você se tornaria um delinquente. Não é assim que a gente ouvia? Não é assim que nós falamos com os nossos filhos hoje em dia? Deixe-me usar como exemplo novamente, tá, de Ana Lara. Ana Lara, porque ela já é a mais grandinha, ela entende quando nós falamos. Lá, na nossa casa, nós temos um pacto, também muito simples. Obedeceu, você tem bênçãos. Você pode brincar um pouco mais. Nós até deixamos os avós darem mais brinquedos. Olha só. Mas desobedeceu, meu amigo. Nós chegamos e dizemos: você desobedeceu a Deus e aos seus pais. Você sabia que era errado? Sabia. Eu te disse muito claramente que se você desobedecesse haveria consequências. Disse, papai. Então você perderá os seus privilégios e eu sou mal por isso? Não. Por que você está recebendo este castigo? Porque eu desobedeci. Desobediência tem consequência. E aqui, meus irmãos, eu não estou fazendo propaganda, como ele é um bom pai, um pai perfeito. Não, tem os meus erros. Mas é exatamente assim que nós fazemos com a Ana Lara. Você pode perguntar direto para ela depois. Porque, meus irmãos, a relação aqui de Deus com Israel, de Deus conosco, é exatamente da mesma forma. Igreja, eu amo você. Vocês são meus filhos. Igreja, vocês são a noiva do meu filho. Eu os amo incondicionalmente. Se vocês obedecerem ao seu Pai Todo-Poderoso, vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem, vocês serão disciplinados, porque eu os amo, porque vocês são o meu povo amado, e eu tenho zelo por vocês. E é interessante, meus irmãos, pensarmos nessa relação. Deus nos ama, e por isso Ele nos disciplina quando nós erramos. A disciplina na igreja, portanto, quando feita de forma bíblica, ela se torna um instrumento de amor também.
E é claro, tratar do pecado dói. É como tratar de uma ferida infeccionada. Mas no final, o filho é curado. No final, o filho é restaurado. E Deus, meus irmãos, é também um pai. Um pai zeloso e que nos ama. Agora, deixe-me explicar uma última característica da aliança. Nos tratados de suzerania e vassalagem, nos tratados hititas, que eram estabelecidos naquela época de Moisés, nós já vimos que esses tratados começavam com uma declaração, apresentando as duas partes, depois constavam o feito do suzerano, libertar o povo da escravidão, depois vinham as leis que os servos deveriam obedecer, e por fim, as consequências, a obediência e a desobediência. Mas há um último detalhe. A aliança continha uma ordem específica. Esse tipo de tratado, de contrato, continha uma ordem específica. Entre as cláusulas dessa aliança, havia sempre um mandamento que dizia, em que o vassalo, o servo, deveria amar o seu suzerano. Só que o amor, naquele tipo de contrato, não se tratava de um sentimento, como nós pensamos hoje. Se tratava de uma ordem. Qual é a ordem? A de cumprir as leis estabelecidas no tratado. Ou seja, a forma como a nação de servos deveria amar a nação suzerana era através da obediência à lei. E através da lealdade daqueles servos ao seu Senhor. É por isso, meus irmãos, é por isso que o próprio Filho de Deus vai ensinar: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que tem a minha lei, a minha palavra e os guarda, é esse que me ama. Meus irmãos, o amor, para além de um sentimento bom, ele também é obediência, segundo as Escrituras. Mas vamos ver isso na prática, rapidinho. Abra, por favor, a sua Bíblia, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, no capítulo 2. Onde Paulo vai falar à igreja em Éfeso. Apocalipse, no capítulo 2. Veja o início do versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E note, geralmente nós lemos essa parte aqui como se a igreja já trabalhasse muito, mas ela só não tinha amor. A igreja até trabalha, mas ela não tinha o fervor. Mas o que Deus está destacando até aqui, o que Jesus está destacando até aqui, no verso 3, é a perseverança da igreja. Não é que ela trabalhava muito, mas é porque ela perseverava. Ela não abandonou a fé mesmo diante das perseguições, e Jesus reconhece isso. Eu reconheço a perseverança e o labor de vocês. Então, vem o famoso versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Que amor é esse? Será que é meramente aquela emoção que nós sentíamos quando nós éramos novos convertidos? Quando nós chorávamos e nos arrepiávamos com uma palavra forte? O problema é que muitos se esquecem do versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Lembra? Maldição, consequência, disciplina, como os profetas faziam no Antigo Testamento. E volta à prática das primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Que primeiras obras são essas aqui, meus irmãos? A lei de Deus, os mandamentos do Senhor, a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Então, meus irmãos, voltar ao primeiro amor é se arrepender e voltar a viver as Escrituras. Não é apenas um mero emocionalismo barato. Meus irmãos, Deus não está preocupado se você levanta a mão ou não na hora das músicas.
Se você chora ou fecha os olhos na hora do louvor, Deus não está preocupado com isso. Se você se arrepia com uma palavra mais forte, Deus está preocupado se você tem sido uma boa esposa para o seu marido, por exemplo. Não adianta nada você se emocionar aqui num culto, sendo que lá na sua casa você não é sábia, não é submissa, não é paciente e etc. Maridos, pouco importa se você ora e canta com fervor na igreja. Deus está mais interessado se o seu Senhor é Deus. E se o Senhor Deus é Deus das suas finanças, por exemplo. É Deus o seu trabalho, por exemplo. Ele está mais interessado se você tem respeitado e amado a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Do que adianta você ser fervoroso no culto, presente na igreja, e me desculpe o termo, se você é um cavalo dentro da sua família, na sua casa? Não adianta. Isso não é viver o primeiro amor. E isso se aplica aos pais, aos filhos, membros da igreja, sociedades internas, todo mundo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, mas é o primeiro amor descrito nas Escrituras, como as Escrituras ensinam. O primeiro amor, que é a obediência ao nosso Deus, ao sucerano. É ler as Escrituras e dizer: eu me submeto à tua palavra, meu Deus. E hoje eu vou me moldar pela tua palavra. Eu vou te amar, Senhor, com todo o meu coração. Isso é voltar ao primeiro amor. E aqui eu quero partir para a conclusão de algumas aplicações para nós. Meus irmãos, nós vimos então sobre essa aliança que o Senhor tem conosco. Que essa aliança possui um sucerano e os servos. Ela possui leis. Essa aliança possui bênção quando amamos o Senhor, e disciplina quando não amamos o Senhor, mas o Senhor demonstra o seu amor por nós. Então, o que nós podemos aprender disso tudo? Lembre-se que antes de Cristo, nós éramos inimigos de Deus, inimigos do Senhor, idólatras. E eu gosto de uma frase que um pastor certa vez disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Acabou. E esse era, meus irmãos, o nosso status antes do Senhor Jesus, inimigos de Deus. Mas a graça, a grandiosa, maravilhosa graça do Senhor, é que ainda assim o Senhor veio e estabeleceu uma aliança conosco, estabeleceu um relacionamento conosco. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, e mesmo que vocês sejam falhos, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Meus irmãos, e fica bem claro aqui quem é o sucerano, quem é o Senhor e quem são os servos. E é somente quando isso fica claro, é que nós passamos a enxergar que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Uma vez que você se rende a Cristo, você não pertence mais a você mesmo. Não é um relacionamento entre iguais. Ele é o nosso Deus. Ele salvou as nossas vidas. Ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora nós somos dele. Diz a história que Calvino brigou com o pequeno conselho da cidade de Genebra. Então ele foi expulso da cidade. Depois de um tempo, aqueles homens decidiram e perceberam o quanto eles haviam errado. Havia uma crise política na cidade de Genebra, então eles mandam chamar Calvino. E Calvino responde: eu não gosto de Genebra. Eu não quero voltar para Genebra.
mas eu vou voltar para lá, porque eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu sou um escravo do Senhor Jesus. Uma outra lição, meus irmãos, e última lição, é que nós não podemos esquecer. É que este nosso Deus nos ama tanto, que Ele quer o nosso bem. E se for preciso que você seja disciplinado, que eu, porventura, seja disciplinado, para que sejamos restaurados à imagem de Deus, nós seremos. Porque Deus é um Pai zeloso para com o seu povo. Como nós cantamos aqui, se você quiser adorar a Deus, você precisa obedecer. A disciplina do Senhor é amor. Ela pode ser velada, ela pode ser pública, não importa. Mas o Senhor faz e aplica, porque Ele é o nosso Pai amoroso. Que você possa se preocupar nessa noite, meus irmãos, a amar o Senhor biblicamente, a voltar ao primeiro amor, se necessário, biblicamente, a ler as Escrituras, guardar a palavra do Senhor no seu coração e viver a palavra do Senhor, obedecer, para que você adore o nosso Deus e Santo Senhor. Amém. Vamos orar.